Enquanto isso, eu te convido a acompanhar a luta de dois grandes artistas contra doenças graves. Celine Dion anunciou que, apesar de afastada dos palcos, vai estrear em algo que nunca tinha feito na vida. Um exemplo de superação. Já os fãs de Bruce Willis tiveram um baque com a notícia de que o estado de saúde dele se agravou. A família confirmou que o ator está com demência em estágio avançado, onde não existe mais tratamento. Is anyone there? Um astro do cinema. Crazy. Uma estrela da música. Celine Dion e Bruce Willis. Dois grandes nomes, reconhecidos, consagrados. Enfrentam desafios diferentes que os impedem de continuar as carreiras brilhantes. Acostumado a interpretar personagens brincalhões e durões, o ator Bruce Willis, de 67 anos, há mais de um ano enfrenta diagnósticos que o fizeram abandonar de vez os sets de gravação. O último golpe, demência frontotemporal, conhecida como DFT. Uma doença que tem um reconhecimento baixo, né, principalmente em pessoas mais jovens. E mesmo quando se reconhece que a pessoa tem um distúrbio cognitivo, algumas vezes esse diagnóstico clínico ele é errado. Às vezes sai como uma doença de Alzheimer por ser uma doença que atrapalha as funções cognitivas. O anúncio da doença foi feito pela esposa dele, Emma Heming Willis. Ela escreveu: "Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro. A demência frontotemporal, ou DFT, é uma doença ainda sem cura que afeta os lobos frontais e temporais do cérebro. Essas são regiões ligadas ao comportamento e à linguagem. Essas regiões do cérebro, elas são responsáveis muito por atenção, comportamento, iniciativa, que é vontade, né, volição de fazer as coisas, organização, planejamento, controle social, linguagem. A revelação foi feita há cerca de um ano após ele ser diagnosticado com afasia, um distúrbio cerebral que afeta a capacidade de compreensão e das linguagens verbal e escrita. Como consequência, o ator viu seus textos ficarem cada vez menores nos filmes. E aí veio o anúncio da aposentadoria. Os números são alarmantes. Cerca de 55 milhões de pessoas têm algum tipo da doença no mundo. 7 milhões aqui nos Estados Unidos. No Brasil, os casos chegam a 1,5 milhão. Mas o número pode ser ainda maior por causa da subnotificação. Por falta de informação, muitas famílias ficam sem o diagnóstico correto. Especialistas afirmam que o número de pessoas atingidas pela demência pode dobrar em 20 anos. A predisposição genética, a alimentação e o estilo de vida ajudam a desencadear a doença. O último ato também parece ter chegado para outra estrela mundial. Uma voz potente. Uma cantora consagrada mundialmente, que usou a própria voz para um anúncio comovente. Recently, have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome. Uma revelação que trouxe à luz histórias de pessoas até então desconhecidas. Ninguém via a gente. A gente é empurrado num abismo sem fundo. Assim como a estrela mundialmente famosa, a enfermeira Érica e a jornalista Eugênia foram diagnosticadas com síndrome da pessoa rígida, que ataca principalmente as mulheres. No começo eu sentia muita dor na parte lombar, né? E eu fiquei com a curvatura muito diferente das pessoas, o bumbum bem empinado, onde sentia muita dor. Durante 7 anos, Érica procurou tratamento com diversos especialistas. A resposta só apareceu quando ela participou de um congresso. Um médico se interessou pelo misterioso caso. A síndrome da pessoa rígida é uma doença muito rara, que afeta o sistema autoimune, é uma doença autoimune, em que a pessoa tem rigidez muscular, espasmos, ela produz anticorpos contra estruturas no sistema nervoso em que inibem os movimentos musculares. E essas estruturas, quando são afetadas,
o paciente ele tem uma facilidade de ativar a musculatura. Então essa ativação da musculatura leva aos espasmos, à rigidez e, consequentemente, à dor, dificuldade para andar. Segundo o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame, aqui nos Estados Unidos, ainda não existe cura para a síndrome da pessoa rígida e os cientistas não encontraram nenhuma forma de prevenir a doença. A boa notícia é que existe tratamento e a síndrome pode ser combatida com a ajuda de alguns remédios. A Érica, por exemplo, usa este para fortalecer a imunidade. A caixinha com apenas uma ampola de 100 ml custa cerca de R$3.000. Por mês, ela precisa de 25 ampolas. Um gasto total que chegaria a R$75 mil por mês. Mas a Érica consegue a medicação pelo SUS. Outro fator importante do tratamento dela é a fisioterapia, sessões de alongamento, exercícios de agilidade e até atividades com halteres. É com esse lindo sorriso que a Eugênia recebeu o Domingo Espetacular no quarto de casa. Ela tem uma variante ainda mais severa da síndrome da pessoa rígida. Um furacão. Porque a gente não tem a menor noção do que está acontecendo. E nem os médicos. A jornalista levou 2 anos para ter um diagnóstico preciso. Existem exames, existem técnicas simples para poder diagnosticar a doença e às vezes isso não é feito por falta, né, de habilidade ou de conhecimento de quem está manejando o paciente. Há mais de um ano eu não saio, não vejo a luz do sol. Eu estou dentro de um quarto há 2 anos e 9 meses. A revelação de Celine proporcionou à jornalista uma sensação incrível. Porque eu me senti livre. Falei, eu não sou mais invisível. A síndrome da pessoa rígida tira muita coisa da gente. Na verdade, ela tira quase tudo, à medida que ela vai progredindo. Menos a necessidade de lutar. Ao fazer o diagnóstico, orientação apropriada para o indivíduo. Nunca tirar a esperança dele, porque pode melhorar. Esse é o sentimento que a gente tem agora. Que a síndrome da pessoa rígida foi descoberta graças a Celine Dion. Canta lindamente. I'm alive. Sim. Eu estou viva. Celine Dion fez 2 shows aqui em Miami em janeiro de 2020 para quase 50 mil pessoas. Mas foi em Las Vegas que ela se consagrou como uma das maiores artistas ao vivo, tornando-se a atração musical mais lucrativa da terra dos cassinos desde Elvis Presley. Mas com a descoberta da doença, a cantora precisou deixar os palcos, cancelando diversas apresentações. I always give 100% when I do my shows. But my condition is not allowing me to give you that right now. Antes de deixar os palcos, Celine fez sua estreia como atriz na comédia romântica O Amor Mandou Mensagem. Em breve, a estrela da música voltará a brilhar, mas desta vez nas salas de cinema. Com uma carreira de 4 décadas e cerca de 100 filmes, as obras estreladas por Bruce Willis renderam mais de 35 bilhões de reais em bilheterias mundiais. Ele é o 8º ator mais lucrativo de Hollywood. Antes de sair de cena, o astro de Hollywood deixou sua marca em mais um longa-metragem. O último filme de Bruce Willis está previsto para lançamento no próximo mês. OCD.